Já pensou se fosse possível criar um Deus à nossa imagem e semelhança? Um Deus ideal? Pior que é o que a gente faz todos os dias. É uma questão de identidade. Quando a gente não consegue construir essa identidade, o que é identidade? É aquilo que nós somos. É eu me perceber como um indivíduo no meio da sociedade e ser adaptável e integrado a essa sociedade, mas ao mesmo tempo não dependente dela, mas interligado a ela nos afetos, nos relacionamentos. Quando a gente não consegue isso, o que acontece é uma confusão de papéis, aonde a gente vive uma briga pelos nossos instintos primitivos, satisfação rápida dos nossos desejos e os nossos valores morais, que muitas vezes não são reais, eles são morais e éticos para nós, porque é a partir daquilo que a gente vai internalizando dentro dos aspectos sociais, família, escola, ambientes sociais em geral. A questão é que como que a gente vai gerenciar esses dois polos? Um que me recalca, que me reprime, e o outro que me joga para ser um escravo total dos meus desejos e viver segundo minhas vaidades, meu orgulho. Surge o ego, que é o meu eu ideal, é aquele meu ideal de eu. Então eu vou criando mecanismos para poder gerar uma harmonia. Né? Nesse processo, se eu consigo criar um Deus, um totem, né, um Deus de mim mesmo, que possa validar as minhas fantasias, cara, esse é o melhor dos mundos. E esse é o problema. Né? Esse é o problema. E aí é que a gente pode pensar, né, no Deus real e nos deuses falsos, porque sempre que um Deus ele só vai trazer demandas para mim, que me agradem, que me satisfaçam e que aliviem os danos de culpa causado por essa guerra entre superego e id, cara, eu estou no melhor dos mundos. Mas e quando eu tenho um Deus que me confronta? E quando eu tenho um Deus que me constrange todos os dias a buscar viver uma identidade real, a tentar entender, não descobrir quem eu sou, mas entender quem eu sou, como obra dessa criação divina. Esse Deus que ele me coloca numa posição de protagonismo, mas não uma posição falsa. Qual é a posição de protagonismo falsa? É aquela que eu acho que eu estou no controle da situação, é aquela que eu acho que eu me sinto bem, é aquela que eu acho que todos os meus problemas podem ser realizados em toques de mágica. E qual que é a posição de protagonismo real? É aquela onde eu sou agente social. É aquela onde, através daquilo que eu sou, compreendendo quem eu sou, entendendo qual que é a minha real identidade, vocação, propósito, eu me coloco como responsável pelos meus atos, como responsável pelas minhas atitudes. Todos nós sabemos, e é por isso que vem as frustrações, os recalques. Não é por conta de uma sociedade que nos reprime, é porque a nossa própria consciência. Sabe, a gente pensa que a moral é filha do tempo, que a filosofia é filha do tempo, não. Mas moral, ética, conhecimento, sabedoria, elas são atemporais. A gente pode evoluir tecnicamente, a gente pode evoluir em conhecimentos, mas quem nós somos e o que nos afeta não muda, porque a nossa essência humana não muda. E é por isso que a gente vai criando, dentro do ambiente religioso, uma fábrica de loucos. Porque a gente vai dando vazão a essas fantasias, a esses delírios. A fé é racional. O Senhor ele nos chama, ele fala que ele quer um culto racional. E o culto não é só aquele que é feito na 1 hora, 1 hora e 40, 2 horas de atividade religiosa que a gente exerce dentro de prédios que chamamos de templo. Mas é um cultivar de experiências, de valores, de relacionamento, um cultivar de afetos, que é baseado em quem nós somos. Então eu primeiro preciso me conhecer para eu poder transcender. E eu só consigo me conhecer quando eu realmente conheço a Deus. Jesus ele nos fala, a Bíblia nos fala, a lei nos fala, né? Os mandamentos nos falam. Ama a teu Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo.
Então eu preciso conhecer a Deus. Eu só amo quem eu conheço e reconheço em mim. O resto é paixão. Existem casais, por exemplo, quando a gente pensa em relacionamentos conjugais, que são casados há dezenas de anos, mas eles não se conhecem, porque eles não conseguem ter essa liberdade. Eles vivem junto, mas eles são isolados dentro de si mesmos nessas idealizações de eu. É uma relação narcísica, né? Aonde ora é um narciso, o outro é o lago, aonde ora um é o lago, o outro é o narciso. Mas falta conhecimento. Por isso que esses relacionamentos, a nossa casal se ama e é apaixonado e vive entre amor e ódio. Não. Amor, o contrário do ódio, né? O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. O contrário da paixão é o ódio. Paixão é a emoção, o amor é a razão. Por isso que eu preciso conhecer a Deus para amar. E entrar nessa relação de amor, onde eu mando a Ele e me encontrando nele, me reconhecendo nele, eu posso reconhecer Ele no outro. E aí eu amo o outro como eu me amo. Não por dependência, e nem por codependência, mas por unidade. Porque eu crio afetos reais que vão nos unindo nesses caminhos, nos tornando um nele. O ser igreja não é estar nos templos. É muito importante que quem quer ser igreja esteja numa igreja. Viva numa comunidade de fé, porque esse é o caminho que vai me levar a conhecer a Cristo. Mas ir na igreja, participar de cultos, celebrar cultos não te faz um cristão. Às vezes a gente está na igreja há anos também, cultuando a um Deus que não é o Deus, o eu sou, eu sou o que sou, mas o Deus ego. Deus que me agrada, Deus que me satisfaz. Por isso que as pessoas muitas vezes elas ficam andando de igreja em igreja. Né? Não só, sabe, às vezes a gente fala muito sobre a pessoa estar no ministério e depois ir para outro, mas o pior é a pessoa que está no ministério e só que ela vai mais em outros do que nesse. Porque percebe que ela está indo atrás do encontro com o seu Deus ideal e não com o Deus real. Sabe qual que é o problema disso? Primeiro são as angústias, a ansiedade, toda a deformidade emocional que a gente vai construindo, não sei se essa palavra cabe nisso, mas ao longo do caminho. E às vezes, quando a gente está vivendo por esse Deus ideal, a gente pode perder a salvação que está no Deus real. E que é o Deus real. Porque é quando eu sou confrontado por esse Deus real, quando eu sou reformado por esse Deus real, eu consigo transformar a minha vida e o meio. Pense nisso.